Oi, Deise. Oi, Laís. Deixa eu ver aqui como é que eu chamo o Vitor, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Oi, Ivan. Deixa eu ver aqui, Vitor, como é que faz para te chamar? Vê se- Oi, querida, tudo bom? Foi aí, Vitor? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Vitor. Ah, tudo bom? Tá Tudo me ouvindo bom? bem? Tô ouvindo bem, tá até alto aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui. E aí? Certinho? Só acertar aqui, tudo. Só você mesmo, hein, para me fazer participar da aula. Mas já vim até no clima aqui. Vou colocar o óculos. Bom, gente, Você já deixa. começou? Não, eu não comecei, eu entrei agora porque eu não sei fazer direito, né? Então deixa eu me apresentar. Uhum. Eu sou Ilka, eu fiz a responsável, administradora, né? Que se fala, do perfil História Virtual. Sou professora de História da Rede Municipal do Rio. E hoje o Vitor me convidou, ele sempre tem no perfil dele, né? O Papo Retrô, né? É retrô ou Papo retro? retro. Papo Retro. retro. E ele me convidou hoje para falar aqui um pouquinho sobre a contracultura, né? Só ele mesmo para me fazer essa live. E o Vitor é escritor, né? Ele é escritor, ele tem dois livros, né, Vitor, publicados, né? Isso. E sabe muito, né, sobre essa questão cultural, música, teatro, televisão. Ele vai Uhum. falar mais do que eu. Eu que sou convidada, mas ele que você vai falar mais aí. Você que pensa. Ah, e aí, Bom, Vicente entrou lá. Vicente está aí. Vicente, não faz Bom, pergunta difícil, não, hein? bom, em primeiro lugar, queria dar boa noite a todo mundo que está presente, né? Dizer que eu estou muito feliz, primeiro, de reencontrar, né? Apesar dessa distância, assim, mas é sempre bom estar com você. Eu e Ilka já somos amigos há De algum infância. tempo, né? É, Não precisa dizer quanto. desde a, Estudamos juntos no falo mesmo mesmo, colégio. desde a sexta série. Desde a sexta série. Eu conheci Ilka com 13 anos, hoje tem 41, então só fazer Do... as contas. Eu tinha 12, hoje tem 42. Pois é. Então, assim, somos amigos há muito tempo. Ilka é professora de História. Eu tenho pós-graduação em artes cênicas, né? Sou escritor, como ela falou, com 2 livros lançados. Mês que vem, tudo correndo bem, o terceiro livro será publicado também, mas isso é E coisa para a gente falar depois. E eu fiz esse convite à Ilka para falar sobre contracultura nesse momento que a gente está vendo a cultura ser tão sabotada, né, e tão marginalizada, e parece que a história se repete, né? Porque a contracultura teve início nos anos 60 e aquela época horrível de ditadura militar, e a gente, apesar de não estar na ditadura, mas a gente está vendo aí a democracia cada vez mais é, ameaçada e a cultura cada vez mais sendo desprezada. Então, assim, a ideia de falar isso também veio com os 70 anos da televisão que foram celebrados ontem, e, enfim, está tudo ligado, né? É uma forma da gente mostrar que numa época de pandemia a gente vê as pessoas que trabalham com cultura e fazem tudo para a cultura ser preservada. Essas pessoas hoje em dia estão perdidas, é. sem orientação, sem trabalho, sem perspectiva de retorno. Então esse tema veio bem a calhar. Bom, A primeira própria, vez a própria que Globo, né, tá demitindo, né, muitos artistas, né, de é graduados, né? mudando completamente a forma de contrato, né, e filosofia de empresa, mas enfim, é a primeira live Papo Retro feita no outro perfil, porque como ela já tem esse perfil História Virtual e muitos seguidores e tal, então a gente combinou de repente fazer aqui, porque é um tema tão propício para o perfil dela como para o meu. Então
é uma forma de da gente compartilhar experiências e um dar força pro perfil do outro, né? Que rede social é De- exatamente isso. Depois Bom, você coloca nos comentários o seu perfil para o pessoal seguir que está assistindo a live. sim, sim, sim. Vou colocar aqui durante. Vitor Lima, escritor. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Quem quiser seguir E quem é seguidor do Vitor, se quiser me seguir, é História também. Underline Virtual. Ó, você disse que não estava acostumado a fazer, mas você conseguiu fazer uma coisa aqui que eu peno para fazer e não consigo, hein? O quê? Que é colocar o nome da live. Ah, E eu não me acerto é só de você jeito. escrever e depois colocar fixar. Sim, só que aí, toda vez que eu tento colocar, ele sai para mim, ele não aparece aqui para mim a opção. Eu vou É. tentar de novo, mas sempre que Não, eu mas olha tento, só, o meu sumiu aqui fixado. Tá aparecendo aí o tema da live fixado para você? não, saiu. Só quando eu entrei estava aqui. É, então tem que botar de novo. Vamos começar Bom, então, porque o tempo é vamos curto, né? começar. É Bom, 1 hora só. Eu não estou vendo aqui o tempo hoje, né? Você está controlando aí, né? não, tô sem Aqui em relógio. cima, onde está escrito. Não, aqui, quando está escrito ao vivo, aqui em cima, Ah, ah. você clica ali, que aí aparece o tempo da live. Aonde está escrito ao vivo? Ah, estamos Isso. com 7 minutos. Vou deixar então aqui. Então vamos começar. Vamos. Bom, Então, quando o Vitor me fez esse convite, eu confesso que eu estava meio enferrujada, né? Porque não sei, para quem não me conhece aí, eu tô de licença, né? Porque eu tô desde o ano passado, eu descobri aí um câncer de mama e aí eu tive que entrar em tratamento, né? Tô finalizando o tratamento, já temos cabelinhos, né? graças a Deus, está bem melhor da última vez que eu te vi. Tava carequinha. Aí, e eu tô assim, a forma de eu fazer o perfil foi até de eu não ficar assim, só focando, né, na questão do tratamento, né, e tudo mais. Então, mas eu tô meio assim, enferrujada, né, então, 1 ano, né, longe da sala de aula. Então, assim, eu tenho uma pesquisada, então aí meus colegas que estão aí me escutando, se eu esquecer alguma coisa, vocês podem colocar aí nos comentários, né, porque toda participação é bem-vinda aí. Você vai começar Então, perguntando, eu já posso começar expondo, é, como é que vai ser? assim, a contracultura foi um movimento dos anos 60, né, que teve Uhum, início nos Estados Unidos, e que foi um momento em que os jovens da época resolveram ir contra todo aquele comportamento é, que já vinha se repetindo, né? Quer dizer, eles resolveram questionar aquela cultura erudita que era vivida na época. uhum, E esse comportamento, esse movimento, ele acabou afetando toda a sociedade, né? A parte musical, contexto histórico, comportamento mesmo em relação a vestimentas, filosofia de vida e tal. E chegando aqui no Brasil também, justamente nessa época de ditadura, né, de uhum. grandes revoluções. Queria que você começasse assim, a falar para as pessoas como tudo começou. O que é a contracultura e como ela começou a fazer parte da vida das pessoas. Então, tudo é o contexto da época, né? A contracultura, ela tem ela se fortifica muito, né, nos anos 60, mas na verdade ela tem um iniciozinho um pouquinho anterior. A própria geração dos anos 50, né, na literatura, não sei se você já ouviu falar, os beats, né, que significa batida do jazz, né? Eles já propunham uma literatura alternativa, mesclando, né, a questão do jazz, a questão do movimento negro, né? Então eles já faziam umas obras alternativas ainda nos anos 50, mas ela só vai mesmo se fortalecer nos anos 60, porque aí a sociedade dos anos 60 ela é muito diferente, várias coisas acontecem. A gente está vivendo um contexto político, aí vem historiador, tem que contextualizar, né? A gente está vivendo o contexto político da Guerra Fria, né? Porque você sai de uma guerra mundial em 45
E aí depois você entra no contexto da Guerra Fria, né? De um lado o capitalismo pelos Estados Unidos, do outro lado o socialismo pela União Soviética. Então meio que as coisas são pautadas dessa maneira. Você tem a formação de uma esquerda mais tradicional, né? E aí a juventude que se forma nesse pós-guerra é uma juventude que é uma sociedade, desculpe, né? Uma sociedade mais assim no lado capitalista, né? É uma sociedade mais consumista, é uma sociedade que tem um outro estilo de vida, que vive aquele American way of life, né? Com mais intensidade. É uma sociedade que não tem as preocupações que os pais tiveram, né? Que saíram das guerras e que culpa esse capitalismo acelerado pelas próprias guerras mundiais. Então, essa sociedade que vai aflorar nos anos 60 é uma sociedade mais, essa juventude, né? É uma juventude mais contestadora, por quê? Porque você tem uma modificação, você tem as mulheres lutando por direito, as mulheres elas vão começar a trabalhar fora, você tem a questão da pílula anticoncepcional, que faz com que as mulheres tenham mais liberdade com seu corpo, né, podendo programar uma gravidez ou não, não tem aquela necessidade da mulher casar, né, ou ter filho, tem que casar, ou Os métodos bem engravidar. conservadores, né? Isso. Então, e a própria juventude também vai para a universidade, né? Então, é uma juventude mais questionadora. Então, essa contracultura, ela é um movimento cultural, mas ela é um movimento social também. Porque eles vão contestar, e aí é uma esquerda diferente da esquerda tradicional. Porque a esquerda tradicional daquela época era um movimento preocupado muito com a questão de ser anti-imperialista, né? E aí eu digo assim, dentro da sociedade de vários países, né? De ser anti-imperialista, de estar preocupada com a questão da luta de classes. Mas, por exemplo, não se falava da questão dos direitos da mulher, dos direitos civis, da questão racial, não se falava nada disso. E esse movimento da contracultura que vai trazer para a discussão essas questões do feminismo, da questão racial, e é naquele momento também, mais ou menos na mesma época que começa a luta pelo direito das mulheres, a luta pelos direitos civis, né, com Martin Luther King, né, os Panteras Negras, é mais ou menos tudo nessa mesma época e desse movimento da contracultura. Então, a contracultura é um movimento que vai romper com esses paradigmas tradicionais. Vai ser contra essa sociedade tradicional, essa sociedade cultural certinha, né? Aquela família tradicional. Então, e ela vai ser posta, né, em vários movimentos, não é um só. Né? São vários movimentos. Você tem o rock, né? É dessa época, né? Você tem o movimento hippie dos anos 60 também, pode ser considerado da contracultura, o movimento punk, que vem depois, né? E aí são também diferentes, né? Enquanto os hippies eram paz e amor, não faça guerra, né? A questão do coletivo, né? De viver numa sociedade alternativa, ir para a natureza, né? Ser contra o consumismo tradicional, a moda tradicional, né? Eles têm já uma característica própria, né? Os cabelos longos, né? A questão de experimentar, e entra também a questão do sexo livre, da questão das drogas, né? Para você experimentar novas sensações, o trabalho, não ser aquela questão do capitalismo, você produzir para o lucro, né? E sim você trabalhar só para a sobrevivência e o restante do tempo você ter para o lazer. Tudo isso era um propósito. Foi um rompimento, desculpa te interromper, mas foi um rompimento, assim, não só com a questão dos paradigmas que eram vividos na época, mas também uma transformação de pensar, de sentir. Né? Quando você fala dessa coisa de... A questão da sociedade, do coletivismo, ficou muito mais evidente, né? Muitas pessoas saíram das suas casas e largaram famílias e foram morar em comunidades, praticar atividades como naturismo, né? Então, foi toda uma revolução, não só contra um sistema, mas eu acho que também uma fase de redescobrimento pessoal, né?
uma nova sim. forma de encarar a vida, uma filosofia de vida mesmo, né, que eles adotaram. Adotaram uma filosofia de vida na questão, principalmente na proximidade, né, com a natureza, a questão da religiosidade, né, não vou nem falar de religião, mas a busca por Uhum. aquela religiosidade mais oriental, a meditação, né, aqueles signos. Eu O lembro, né? budismo, né, hinduísmo, isso ficou mais evidente, né? Eu lembro, né, lendo isso, eu lembrei de George Harrison, né? Dos Beatles, né? Sim. Teve uma época dos Beatles em que George Harrison ele entrou nessa linha, né, oriental, né? E tinha um guru, eu não lembro o nome do guru, que ele seguia esse guru e fez os Beatles irem, né? Fazer lá, era uma meia coisa meio hippie, né? Meio Uhum. oriental, e depois descobriu-se que o guru não valia nada, né? Que era um 71 danado, né? Mas, mas faz parte desse contexto aí, né? Eu esqueci o nome desse Aqui nos guru. anos 70 também a gente teve a situação do Tim Maia, né, com aquele movimento É engraçado até de pensar naquele imunização movimento. racional, né, que E ele entrou de ele cabeça. começou a seguir, entrou de cabeça, gravou disco e mudou todo o comportamento dele, largou alguns vícios e até ele se decepcionar com o guru, né, com o responsável lá pela seita. Foi uma seita, na verdade, né? E aí ele rompeu com aquilo tudo e foi uma grande decepção na carreira dele. Mas também, eu acho que é uma época bem propícia para esse tipo de pessoa é, começar a aparecer e tomar conta, né? Tentar influenciar a vida das pessoas, né? Mas não eram Acho que as todos, pessoas né? ficaram um pouco vulneráveis também, né? Mas não Você eram acha que todos que eram houve? 71. Assim, houve, né? Sempre tem os aproveitadores, mas eu acho que tinha pessoas que acreditavam mesmo, né? Aquela questão da Uhum. sociedade, né? Os Beatles, eles foram muito influenciados por essa questão de ser hippie, né? Depois nos anos 70, não, nos anos 60 ainda, né? Já nos anos 70 acho que o movimento hippie começou a enfraquecer, e aí você tem o punk, né? Mas o hippie ele é mais para os anos 60. Você tem aqueles festivais, né? Aquele festival de Woodstock, né? Foi Do histórico, estoque, né? né? Histórico, as pessoas peladas, né? É, assim, Era era uma, uma revolução, né? Tipo, meio que tudo era permitido na cabeça dessas pessoas, né? tudo era uma sociedade alternativa, né? Depois o Raul Seixas vai Bem até se alternativo. influenciar, né? Vai fazer uma música, né? Sobre essa Uhum. questão. Influências desses anos 60. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que você tem a questão da contracultura que é forte aqui nos anos 60, né? E 70, mas a própria Bossa Nova que é meio assim paradinha, né, e tal, mas ela já tem, porque no Brasil, a questão do tropicalismo, a ideia também era de ritmos diferentes, né? Sim, E a bossa nova, ela tinha essa proposta de misturar já o samba com o jazz com o americano. jazz. Exato. Exatamente, é uma proposta que vem, porque a contracultura, como eu te disse, ela nasce lá nos anos 50 com o movimento beats, né, literário. E isso vai influenciar a bossa nova brasileira também, né? Essa questão de juntar o jazz com o samba. É uma proposta. Claro que o tropicalismo vai aprofundar muito mais essas experiências, mas a Sim. gente não pode descartar a bossa nova também, né? Que já É, é o que a início, Bossa é o Nova início. foi um grande marco, né? E um divisor de águas na nossa música, porque a Sim, gente vinha daquele tempo de samba canção, de música do rádio, né? E a é, Bossa Nova ela rompe todos os padrões de, de estrutura musical, né? Que a gente vivia na época, vindo com uma linguagem bem moderna. Com um novo olhar mesmo sobre a música, né? Uma nova maneira de fazer música, uma nova maneira de tocar violão, uma nova é. maneira de compor. Mas antes de chegar aqui no Brasil, eu só queria Uhum. te perguntar o seguinte: como, assim, uma época que não havia internet, em que era muito difícil as notícias chegarem aqui,
como é que esse movimento ganhou o mundo? Sendo uma coisa assim, no início tão específica, né, lá dos Estados Unidos, como é que isso se proliferou, assim, digamos? Porque a contracultura ela vai ganhar muita força no ano de 68, né? 68 é bem emblemático esse ano, né? Porque Uhum, são manifestações estudantis que acabam se alastrando, pegando outros setores da sociedade. Por exemplo, a que começou na França como movimento estudantil de reivindicações, né, dos estudantes, vai acabar pegando a classe trabalhadora e vai ter greves gerais ali, né? E aquele movimento, aquelas manifestações, elas vão ocorrer em outros países também. E os jovens tentavam se interligar, né? Não uhum. tinha internet, mas você tinha telefone, você tinha carta, um morava ali, outro morava aqui, né? É claro, aqui no Brasil era mais difícil da notícia chegar, mas nos outros países não, né? Os outros países eram capitalistas livres, né? Tanto é que esse movimento eu não li nada falando sobre algum tipo de movimento na questão dos países socialistas, né? Porque era outra coisa. Isso é uma coisa, Sim. um movimento contra, apesar de ser de esquerda, porque é contra o capitalismo, ela é diferente daquela esquerda tradicional. Como eu te falei, a esquerda tradicional, ela estava preocupada com a questão da luta de classes e de ser anti-imperialista, mas não estava preocupada com essas questões que a contracultura levantava, como a questão do feminismo, a questão dos direitos dos negros, a questão das minorias, a questão de ser contra o consumismo exagerado do capitalismo Uhum. de massa, né? Era A uma esquerda, liberdade sexual também, né? a questão da liberdade sexual, né? A questão de experimentação de novas drogas, né? Teve também essa questão, né? Era sexo, drogas e rock and roll, né? Então, era um tipo de eu esqueci a palavra, quando você é contra alguma coisa. É, tipo eu estou esquecendo as palavras. Revolucionária, não, Tipo uma revolta, mas não era uma revolta, era uma revolta mais assim, pacifista. Né? Não era Uhum, aquela questão de pegar, vamos pegar em armas e fazer a revolução proletária, não era isso. Né? Era uma questão assim mais realmente para a questão cultural e social. sim. Bom, então, chegando aqui no Brasil, quer dizer, plena ditadura militar, né? Aqui, Oi. uma amiga minha, também de história, ela está dizendo aqui que o Raul foi preso e exilado por ter músicas que criticavam, mas o Raul Seixas ele é posterior, Luísa. Ele é de um período, ele é mais para os anos 70, né? Os anos 60. É, Os anos 60 ele não estava ainda nesse contexto, não. Pelo que eu me lembre, é, não, né? Não fazia esse sucesso todo ainda, né? não, o Raul é mais anos 70 mesmo. Anos É mais 60, no caso, quando chegou aqui, era Bossa Nova, Jovem Guarda e final dos anos 60, o tropicalismo que entrou com tudo, né? década de 70. A gente está falando É, da década, a gente está falando ainda da década de 60, né? Porque o próprio tropicalismo ele foi muito curto, né? O movimento tropicalista foi sim. curto, não durou muito tempo, né? Agora, a Jovem Guarda, por exemplo, a gente percebe muito Muita a questão crítica. visual, né? A questão Sim. visual da Jovem Guarda lembra muito essa questão hippie, a maneira como as pessoas se vestiam, mas Mas só assim, isso, né? já que muita influência estrangeira, mas ao mesmo tempo ela foi muito criticada porque ela parecia um movimento alienado, né? Que, Sim, não tipo, você tinha, tinha não ali toda uma questão política e social de um lado e a Jovem Guarda ficava cantando Preto é, Legal. É uma coisa é. bem. Né? A Jovem Guarda não se dá nesse contexto da contracultura, não. Porque o que acontece, né? Os caras eram contra a cultura tradicional, né? Vou fazer uma roupa alternativa, né? Como os hippies, né? Eles não se ligavam na moda da época. Mas a sociedade capitalista é tão podre que eles absorveram aqueles elementos, né? A moda, o modo de vestir, a questão, né? Dos acessórios e começaram a vender, né? Para
para esse pessoal que era contra o capitalismo. Quer dizer, você não tem como você fugir do capitalismo, né? É muito difícil, né? Porque quando você pensa na Jovem Guarda, você vê um consumismo, né? Porque as calças bocas de sino, as botas de couro, quer dizer, todos os acessórios, colares, brincos, essas coisas, isso tudo foi assim. A juventude da época queria andar igual aos seus ídolos, né? Então, Mas assim, eles não tinham o essa questão consumismo estava muito crítica. presente, né? Sim, mas eles não tinham a crítica. Essa é a diferença. Eles não tinham a crítica. Você comparar, por exemplo, a Jovem Guarda com, sei lá, com Caetano, com as músicas de Caetano, as músicas de Chico Buarque, Não tem. nem é da contracultura Chico, né? Mas se você comparar as músicas de Chico com a Jovem Guarda, é só o jeito do iê, né? Aquela festa toda, né? O broto As letras legal. da Jovem Guarda eram muito pautadas em traduções, né? Músicas traduzidas, versões, e letras assim teoricamente inocentes, né? Porque hoje em dia a gente, quando vai analisar uma letra de Jovem Guarda, a gente vê muita malícia ali também, né? Malícia, machismo, mas assim, na época era uma coisa assim bem para dançar mesmo, né? Bem americanizada, bem relacionada à questão dos Beatles também, né? Tinha muita versão também de música de Beatles, né? Sim, sim. E aí chega a Tropicália mesmo com um compromisso mais forte em relação a isso, né? Sim. Vindo além da música e usando as letras para contestar todo o sistema que a gente estava vivendo, toda a violência, truculência que estava vivendo. O que acontece? Essas manifestações de 68, né, que ganharam o mundo, elas acabaram influenciando, porque o Brasil, ele sofre o golpe em 64, né, naquele contexto, né, do Jango, que queria implantar as reformas de base. E aí o problema não foram, né? Eu até falo isso para os meus alunos, o problema não foram as reformas de base, né? Que era a reforma agrária, né? Uma série de reformas que ele queria implantar. O problema foram as repercussões populares que as reformas de base deram. A população, né, operários, camponeses, né, começaram a sair às ruas pedindo as reformas, né? E aí, isso foi em 64, em 59, você tem a Revolução Cubana, né? Você tem ali dentro, isso aqui, a América, sempre foi o quintal dos americanos, dos Estados Unidos, né? Dos norte-americanos. E Cuba é uma ilha de socialismo dentro daquele quintal, que poderia influenciar outros países a tomarem o mesmo rumo. E aí, quando tem no Brasil essa questão da população saindo às ruas, pedindo as reformas de base, né? E o Jango não era socialista, não era de esquerda, assim, né? Nos moldes atuais. Pelo contrário, ele era um grande proprietário de terra, ele era fazendeiro, mas ele era populista, né? Ele era daquela herança de Getúlio, né? Daquela herança toda. Mas a repercussão das reformas de base faz com que as pessoas vão às ruas pedindo por melhorias, e a elite aqui do Brasil fica com medo de que ocorra uma revolução, né? E os americanos também, né? Imagina o Brasil numa revolução comunista como Cuba. Nossa. Né? Imenso, né? Do jeito que é o Brasil, é o país mais importante, digamos assim, né, da América do Sul, né? O maior, né? E não foi só aqui no Brasil que os americanos eles influenciaram, não, eles apoiaram e eles inclusive financiaram, né, para os golpes militares. O Brasil foi o primeiro, mas depois outros países, Argentina, né, Uruguai, Chile, né, outros países também fizeram os golpes, né, e influenciados e patrocinados pelos americanos, porque eles queriam garantir que a América continuasse sob a área de influência deles, é o contexto da Guerra Fria. Então, esse período de ditadura, que começa em 64, ele endurece em 68 justamente por conta dessas passeatas, né? Porque aí os estudantes, a UNE é colocada na ilegalidade, tem aquela morte daquele estudante naquele... Estudante, né? Luiz Edson Luiz, naquele restaurante Calabouço, e aí no enterro do menino, ele tinha 17 anos, vira uma passeata de 50 mil pessoas. Aí depois tem a passeata dos 100 mil, tudo isso em 68. E aí o que a ditadura faz? Ela vem com as 5, né? Endurece o regime. E é nesse contexto que surge, né, um pouco antes, que surge o movimento tropicalista.
com a proposta da contracultura, né? De colocar na questão da música os ritmos, misturar o rock com a questão dos sons brasileiros, música nordestina. Eu até estava escutando a música do Caetano, Tropicália, e você vê nitidamente a mistura. Muitas misturas de elementos ali, né? Muitas misturas, você vê nitidamente ali a mistura. E fora essa questão das. Não só o Caetano, né? Os Novos Baianos, os Mutantes da Rita Lee também, né? Sim. Também experimentaram novos sons. E o Caetano ele já faz uma crítica também ao sistema da ditadura. Por isso que ele foi exilado, né? Teve que sair do Brasil, porque o tropicalismo não são só os sons, né? São a questão também das críticas, né? Mas é aquela crítica fora do padrão da esquerda tradicional. Não era aquela proposta de... O tropicalismo também dialoga muito com a Semana de Arte de 22, né? Com o movimento antropofágico. Também, tem né? muita influência, né? Essa música tropical, eu estava analisando a música porque eu fiz um post para colocar mais tarde, né? Eu tenho uma série aqui no canal que uma semana eu falo sobre as mulheres na história, outra semana a música e a história. E eu sempre coloco na enquete, né? E a enquete dessa semana foi a Tropicália, de Caetano, e o Bêbado Equilibrista de João Bosco, que ganhou o Caetano. E aí eu estava analisando a música e você tem ali, né, vários elementos, né, falando a questão da fome no Nordeste e o governo sem dar a mínima, a questão do homem, né, quando ele fala o domingo de bossa e depois a segunda de fossa, né? Porque domingo de bossa, porque o cara, criticando a questão de que o cara trabalha, né? De segunda a sábado, ele só tem o domingo para descansar. E aí na segunda ele está na fossa de novo, porque ele tem que voltar ao trabalho. Então começa tudo de novo, né? A questão do a questão da metralhadora, né? Da morte dos opositores, né? Das pessoas que morreram, né? Que eram perseguidas. Então é tudo assim nas entrelinhas para tentar fugir da censura, né? Mas também não adiantou muito porque ele acabou tendo que ser, né, exilado. Ele e Gil, né? Ele, Gil e tantos outros, né? Chico também, apesar de Chico não ter muita ligação com o tropicalismo, mas estava ali naquele mesmo contexto. E Gal ficou aqui como uma representante, né? Como uma porta-bandeira da Tropicália, enquanto os compositores estavam lá fora, ela aqui interpretando as músicas que eles compunham, né? Para poder expressarem a revolta e todo esse contexto que eles estavam vivendo. Agora, Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Francisco me lembrou do negócio. Eu estava vendo, né? Estava revendo alguns conceitos. Ele me lembrou de um negócio que eu não lembrava, né? De uma revolta, um movimento que os artistas fizeram contra a guitarra elétrica. Sim. Né? Isso foi nos anos 70, né? Quando... tem uma história muito interessante isso daí, porque... Conta a história, então. Se é a mesma que ele me contou. Tava uma época de... Essa questão da guitarra elétrica estava entrando em todas as canções aqui no Brasil, né? Então os artistas estavam se empolgando com isso e cantando muito rock. Gal tinha feito um disco extremamente psicodélico, que é o disco Gal 69, né? Que é bem roqueiro, é bem pesado mesmo. E Elis estava na contracorrente, digamos assim. Ela sempre valorizando o que era do Brasil, né, a sonoridade brasileira, e ficou incomodada com isso, né? Ela e outros artistas ficaram incomodados com essa influência pesada do metal nas canções brasileiras. Aí resolveram fazer essa passeata. E aí Gil, por ser amigo de Elis, e por na época estar assim, meio
É contraditório, né? apaixonado Ele ter por participado Elise. dessa passeata é contraditório, né? Ele vai para essa passeata, dá a mão lá a Elise e tantos outros, e vai. E aí, Caetano contando isso recentemente por causa desse documentário dele que está no ar, né? Uhum. Narciso em Férias, não é isso? Acho que é Narciso em Férias. Ele falando que ele e Nara Leão ficaram olhando aquilo ali, não estavam entendendo absolutamente nada, achando que era um absurdo, né? Só que assim, Elise era muito movida pela paixão, né? E aí ela faz isso e vai contra toda a classe artística que estava envolvida com os metais. E logo em seguida ela faz um disco, né, por influência de Nelson Mota, que mostra o disco de Gal. E aí ela grava Cinema Olímpia e coloca um monte de guitarra. E as Ué, pessoas perguntam, é um disco que ela grava, é justamente o disco que ela grava Cinema Olímpia, é a direção de Nelson Mota. E aí a imprensa cai em cima, mas você não fez a revolução da guitarra e agora você está cantando, está colocando guitarra elétrica, por quê? Porque eu quero, entendeu? Então, cara de assim, Elisa. então é bem interessante isso. O que Gil vai fazer naquela coisa de guitarra elétrica? Porque E ele diz com muito humor, ele foi era por do amizade a tropicalismo, né? ele. Aí, Chega a ser inocente, né, a resposta dele, mas assim, você vê que realmente foi uma coisa ali pela amizade, né? porque Ele não pensou muito a participar. A Elis ter feito esse movimento, né, até se entende, né? Mas o Gil, ele Sim, era do tropicalismo, né? Que era a proposta era, né, a questão de juntar os sons, né, o rock uhum. psicodélico, né, junto com os sons brasileiros, e aí ele vai numa passeata contra a guitarra elétrica, fica meio sem sentido. Não, com toda a influência de Jimi Hendrix, né, James Joplin também, que fez sucesso na época, Esqueci de falar, né? né? Foram os grandes artistas, né, que se destacaram Sim, na época da contracultura foi Janis teve Joplin e aquele Jimi outro Hendrix. também, o Jim Morrison, né? Uhum. Jim Morrison também. Também, isso. Bom, aí aqui, chegando aqui tem o tropicalismo, e os Novos Baianos, que a gente sabe que eles se mudaram lá para aquele sítio, né? É. Passaram a viver daquela forma coletiva. Pô, ali Meu realmente. pai que sempre me conta, ele sempre fala isso, né? Que meu pai, ele viveu essa época, né? Uhum. E ele conta, né, essas histórias assim desse sítio, disse que aí nas palavras dele, né, era sexo livre, todo mundo com todo mundo, né? Porque essa era a visão que a sociedade conservadora tinha do movimento, né? Sim. Coloquei meu pai, espero que ele não esteja me escutando, né? Coloquei meu pai, coloquei meu pai com a sociedade conservadora, porque realmente ele é, né? E a visão que se tinha é essa, né? De que os hippies eram sem vergonhas, né? Que praticavam sexo livre e não enxergava como uma proposta diferenciada, né? Porque realmente era uma Ah, proposta contra a cultura dominante, né? rompia com todos os valores da época, né? Rompia com os padrões da época. Né? Mas as Sim. pessoas achavam absurdo, né? Meu pai, ele conta isso, né? Absurdo, ficavam lá fumando maconha, sexo com todo mundo e não sei o quê. Ficavam, mas era a proposta dos caras, né? Era o movimento hippie, era assim. Agora, eu acho que independente disso que eles viviam, quanta coisa boa eles deixaram, né? É. Hoje a gente escuta as músicas, se hoje a gente escuta Acabou Chorar, se a gente escuta Preta Pretinha, se a gente escuta tantas outras coisas, foi dessa época, né? E aí Olha, é muito eu sempre curioso ver falo. essas pessoas tão conservadoras que até hoje metem o mal e acham que artista é um bando de vagabundo, ouvindo música, né? Numa pandemia como a gente está vivendo, todo mundo trancado em casa, ai de nós se não fossem as canções feitas nessa época Ai também. de nós, é. Ai de nós se não fossem os artistas produzindo Vitor, filme, sim. Vitor, minha colega falou que eu vou ser deserdada em rede nacional. Ah, e eu contribuindo com a sua deserdação. Só, eu já fui há muito tempo, minha filha. Meu pai já me proibiu de entrar na casa dele, disse que eu sou vermelhinha já há muito tempo. Sabe de nada. E aí, isso daí que você está falando, né, de vermelhinha, também é uma coisa que a gente vê hoje em dia, essa polaridade, né, que a gente
Se você é a favor a um, você é contra o outro, né? Tipo, vermelhinha, azulzinha, né? É, nada a ver, né? Porque você pode não ser a favor de um, E nem do outro. e nem do outro, né? É uma questão de valores, de convicções, da maneira como você enxerga, né? O seu ponto de vista, sem se deixar influenciar. Eu acho que é a questão do livre-arbítrio que cada vez mais a gente tem que colocar em evidência. A gente tem que colocar em E a evidência. questão da informação também, né? Porque a gente não pode se deixar levar por tudo que falam. Assim Não, como a a rede gente. social é um canal da gente aprender tanta coisa, mas também a gente desaprende muita coisa. A Luísa está Já dizendo foi que tão já foi criticada com criticada a por ser fã de questão de Raul Raul, Seixas. pelo fato É. das drogas ser usadas. Se a gente for pensar assim, a gente Isso não vai curtir ninguém, porque a época era essa, né? exatamente. Era proposta experimentar novas sensações, né? Era Mas eu fugir. lamento muito de não ter vivido nos anos 70. É uma grande frustração que eu tenho na vida, de não ter vivido essa época, porque eu acho que é uma época tão. Assim, eu sempre Rica. fui muito conservador e muito certinho, muito pudicozinho, entendeu? Nós, né? E cada vez mais eu lamento por não ter vivido esse período, né? Eu queria ter vivido Porque nos anos 60. os anos 70 para mim, em tudo, assim, nessa parte não só musical, mas também na questão televisiva, né? Foi a época das grandes novelas, foi a época em que as novelas passaram a ser a cores, foi a época que as novelas foram proibidas de irem ao ar em dia de estreia, e tantos programas interessantes que eram feitos, né? A linha de show, a linha de humor, e as músicas, né? A melhor safra possível da MPB feita nessa época, filmes também, né? Até Porque internacional, né, Vitor? Os anos sim, 70 foi a época do Elton John, né? Nossa, é, eu fiquei apaixonada por aquele filme dele. eu ainda não vi, ainda não Ai, vi. Eu vi jura? juro, eu vi o do Fred Mercury, mas eu não vi o dele. Ah, mas Ainda você tem tem que que ver. ver. Mas você que gosta dos anos 70, você tem que ver o filme do Elton John. Tem Não, eu vou ver. Na época eu queria ter visto no cinema, mas não deu. No Brasil, se você não é bolsominion, você é petista e vice-versa. Pois É é, aí a gente verdade. entra nessa, Nessa nessa discussão questão. é pobre, né? É uma discussão pobre, né? Porque Muito, muito. muito pobre, porque aí você coloca a discussão num lado do De outro, uma né? forma muito rasa, né? Muito rasa de você Tanta ver as coisas. coisa que tem que ser discutida em relação a isso. Vitor, nós já É, estamos com 42, tá? Você, 42 já tá. você que Deixa eu vai só falar ligar agora. aqui a bateria do computador que está descarregando. Espera aí um pouquinho. Forçava porque as coisas eram muito mais entrelinhas, né? Oi. O Planeta dos Carecas está dizendo que parece que a censura forçava a arte a ser mais criativa e elaborada. Porque eles tinham que driblar a censura, né? Agora, É, o interessante é que aquela música do Chico, aí, saindo da contracultura um pouquinho, né? Mas aquela música de Chico, Apesar de Você, ela não foi censurada, né? A princípio, né? Foi depois, né? uhum. Ela foi censurada Não, depois, né? Porque ele mandou que era uma namorada que tinha dado cano nele, não sei o quê, e na isso. verdade não era, né? Na verdade eu não lembro qual era o general, né, que governava a época, não sei se era o Médici, era É contra, Metso Geisel. acho que era o Geisel, né? Era o Geisel. Geisel, né? Ah, Aí a música era apesar do Geisel, né? Vai ser outro dia, né? Mas a princípio ela passou pela censura, porque eles na não, verdade, os artistas tinham que fazer assim malabarismo, né? malabarismo, exatamente, para poder fugir da censura. Não só os compositores, mas também os escritores, né? Autores de novela também, porque as novelas eram retalhadas na época. Ué, aquela Janete. Tieta, né? Tieta foi censurada só 10 anos depois, né? Não, Tieta foi. Tieta não, Rock Santeiro. Rock Santeiro, eu confundi, Rock Santeiro foi Porque, proibida em 75 e só foi liberada em 85 na época da abertura, né? É, quem ia fazer era a porcina não era Beth nem Faria, era a Beth Faria que ia fazer, né? Chegaram que até a gravar. chegou
chegaram a gravar 30 e poucos capítulos e no dia da estreia não foi ao ar. Mas foi proibida porque na época da ditadura havia a coisa do grampo no telefone, né? E um diálogo entre Dias Gomes, que era autor da novela, e um amigo que eu acho que trabalhava em Brasília, uma coisa assim, eles conversando a respeito e ele dizendo que apesar de terem proibido, que Roque Santeiro era, na verdade, o berço do herói que ia para a televisão. O berço do herói era a peça que inspirou a novela, que já havia sido proibida no teatro. E aí ele disse, eu mudei umas coisas assim, fiz isso e vou tapear, eles são burros, não vão perceber. Só que aí o telefone estava grampeado. E aí a novela realmente foi proibida e não pôde ir ao ar. A Globo colocou uma versão compactada de Selva de Pedra, na época, para exibir, enquanto o mesmo elenco participava de uma outra novela chamada Pecado Capital, que foi produzida a toque de caixa, né, pela Janete Claire. Então, assim, foi uma época em que a cultura estava muito rica, mas era muito difícil. Janete Claire tem muitas reclamações a respeito dessa época, que algumas novelas dela eram tão retalhadas que os capítulos iam para o ar e a novela não tinha uma linearidade, né? Então, tipo, acontecia uma coisa no capítulo e aquilo não podia se desenvolver no próximo, porque eram blocos e blocos que eram cortados, né? No jornal, falando aqui... Que ironia, foi a Regina Duarte. Pois é, né? Mas é isso uma grande ironia. É uma grande ironia. Mas isso já dá já é um tema para uma outra live, já né? é tema para outra live. Então, assim, teve também na época o cinema novo, né? Sim. De Glauber Rocha, que fez parte, né? Que era um cinema completamente fora do contexto, porque a gente vivia a época das chanchadas, né? E histórias assim muito leves, né? O cinema brasileiro era um cinema leve em questão de roteiro. E Glauber Rocha vinha com uma liberdade, né? Com toda uma forma diferente de se fazer cinema, muito às vezes sem roteiro, porque alguns atores já deram declarações de que eram convidados por ele e não sabiam nem que personagem iam fazer, que texto iam dizer. E ele dizia, não tem texto, a gente vai se encontrar em tal lugar e lá a gente... E aí ficou essa questão, muito louco, a questão do... Uma máquina na mão, né? Uma ideia na cabeça e a máquina na mão. Então eram filmes que eram feitos assim na hora, assim. Ele tinha aquelas ideias e filmava com os atores e aí depois ele fazia mas sempre querendo contestar aquele padrão mesmo, né? Da época. Eu acho que também havia, eu não sei, eu acho que isso aí você já pode responder para a gente. Você acha que era uma necessidade essa coisa da contestação, de contrariar o sistema? Era uma coisa que era necessário mesmo, claro, mas você acha que tinha também uma questão de moda? Ou seja, tudo tinha que ser condicionado. Se você não fizesse algo contra o sistema, você não era aceito? Havia... não sei se era uma questão de moda, mas pode até ser, né? Porque o mundo inteiro estava nessa, né? De contestar o sistema vigente, né? E aí eles se vanguarda o tempo todo, né? Ser vanguarda o tempo todo. Deixa eu só te perguntar, quantos minutos são esse negócio aqui? É 50 ou 60? É 60. Tá bom. Tá. Eu tô aqui 49. Tá. Eu acho que tinha a questão deles contestarem mesmo, né? Mas acho que também tinha um pouco a questão do modismo, né? De você querer ser... Porque o mundo todo... É a mesma coisa de hoje em dia, você viver um movimento na nossa sociedade, não sei, não me foge aqui dar um exemplo, né? Mas a gente vive numa sociedade, sei lá, se você vive numa comunidade e você tem lá naquela comunidade, todo mundo, a moda é todo mundo ir pro baile funk, e aí você, para se adequar àquela sociedade, àquela comunidade, você vai também, né? Então, se o que estava fazendo sucesso era essa questão da contestação,
Pode até ser, mas por outro lado você tem a Jovem Guarda que não contestava nada e fazia sucesso também. Nada, Então, é uma coisa assim que realmente não tem resposta, né? Eu acho que eles contestavam porque achavam que tinha que contestar mesmo, né? Não sei se era uma questão de modismo. E era também, ao mesmo tempo, muito contraditório se era essa questão do modismo, porque se você dá um movimento contrariando as regras, né, contrariando o vigente, no momento em que você começa a fazer algo Por modismo, né? para o modismo, você está aderindo ao que eles estão contrariando, né? Mas é que essa questão da Entrar ali no contracultura, formato, né? essa questão da contracultura é contraditória. Porque assim, você não tem como fugir do sistema capitalista. Infelizmente, a gente está inserido nesse sistema. Então, não tem como você fugir. Por exemplo, esse copo aqui que eu estou bebendo é uma mercadoria. A partir do momento que eu fui comprar o copo no mercado. O telefone é uma mercadoria. A única coisa aqui em casa que não é mercadoria é o faro fino, porque eu adotei ele na rua. O restante tudo foi comprado, entendeu? Então, não tem como você fugir do sistema. Então, eles vão contestar o sistema capitalista daquela massificação, né, popular e tudo mais, né, de produção em massa, o American Way of Life, né, a importação desse American Way of Life para cá. Mas, ao mesmo tempo, eles acabam sendo inseridos nesse sistema a partir do momento em que eu vou usar a moda hippie. Mas quem fabrica? Eu vou comprar onde? Eu vou costurar minha roupa? Né? Eu vou nos festivais, eu vou pagar um ingresso. E ninguém vai tocar nos festivais de graça. O cantor vai ter que comprar guitarra. Então, não tem como você romper totalmente com o sistema. É uma coisa contraditória, porque você tem a proposta de romper com o sistema, mas você acaba tendo que pegar o sistema para fazer o rompimento do sistema. Não sei se dá para você entender. É contraditório e a gente vê até alguns artistas assim com uma linguagem meio hipócrita, né? Porque ficam defendendo uma atitude, até a questão da sustentabilidade mesmo, e que no fundo não é possível, porque como você falou, não vai produzir os seus próprios utilitários, né? Então, assim, vai ter que ser escravo de alguma forma. Você pode evitar algumas coisas, mas, assim, outras você vai cair nessa corrupção, como A Kátia falou. a Kátia está falando aqui, que o sistema Oi, corrompe. Catita. Então, Catita entrou aí, Patrícia. Tô vendo vocês aqui, mas está passando rápido, não está dando para ler tudo. Então, dizendo aqui, a Luísa está dizendo aqui, mas para o fino come ração comprada, tá vendo? Tem também capitalista. Mas assim, ele não é mercadoria, porque eu não comprei ele, eu adotei, né? Então ele não é uma mercadoria. É isso que eu quis dizer, né? Falando isso, ele está aqui, ó, fuxicando aqui. Ilka, já quanto tempo falta? Estamos com 53 minutos, ainda temos um tempinho. Então, assim, hoje a gente está vendo, né, como eu já citei aqui, a questão da pandemia, em que muitas pessoas estão paradas, né, sem perspectiva de trabalho. E o pessoal da cultura está sofrendo muito porque as pessoas acham que só os artistas, né, linha de frente, que estão prejudicados. Só que, assim, para os artistas fazerem os seus espetáculos, há uma série de técnicos, né? E uma peça de teatro, por exemplo, a gente pensa desde a bilheteria até cenografia, figurinista, tudo isso. Essas pessoas não têm como fazerem alguma coisa. E por isso a gente está rebuscando, né? Se reinventando de alguma maneira, né? Agora você está vendo o teatro aí se movimentando, fazendo peças digitais. Eu vi o vendendo ingresso, da Adriana Calcanhoto. Shows, exatamente. Eu vou até, Vitor, posso te pedir licença só para fazer uma promoção aqui da minha amiga querida, que tem um projeto lindo, Amigas do Peito por aí, que é um projeto a proposta de levar as pacientes oncológicas para passeios pelo Rio de Janeiro. E agora, nessa questão da pandemia, como a gente não pode fazer os nossos passeios, né? Hoje mesmo teve um evento, né, pelo YouTube que elas fizeram, né? E às vezes a gente vê peças virtuais, ou então ela faz sempre lives. Então, assim, para seguir, dar uma força aí, né?
no projeto Sim, claro. Amigas do Peito por aí. Sim, feito por aí. Amiga, ela está aqui assistindo a live. A querida Jo Uhum, me deu muita força nesse período todo. Eu conheci muita gente boa, né? Eu não vou romantizar o câncer, não, tá, gente? Porque, pelo amor não, de gente. Deus, não é, né? Ó, a Ilka gostou de ter câncer, não é isso, né? Mas de tudo a gente tem que tirar um lado bom, né? E o Uhum. lado bom foram as amizades que eu fiz, né? Eu fiz muitas amizades, muita gente boa, tem projetos muito legais, assim, para pacientes oncológicas, e esse da Jo, o da Oncodivas de Plantão também, né? Da Bia também é muito legal. E a gente vai se Depois eu vou ajudando, né? divulgar no meu perfil. Divulga porque elas fazem um trabalho muito lindo. A própria Uhum. Vanessa tem um grupo, né, Câncer de Mama, lá no Facebook. Então, assim, elas fazem um trabalho muito legal mesmo, me deram muita força. Então, assim, eu vou agradecer aqui, né, já que eu estou fazendo a live, Uhum. eu vou Não, com agradecer certeza. todo o apoio que eu recebi, né, dos É amigos, né. a famosa corrente do bem que as pessoas estão falando hoje em dia, tanto nisso, né? Que é essa questão de um dar apoio para o outro e um divulgar o trabalho do outro, né? Acho que tudo que deve ser, tudo que é importante e que agregue valor à vida das pessoas tem que ser mesmo compartilhado, né? Diferente dessas pessoas que criticam tanto, né? É, E a gente está cercado, infelizmente, por essas pessoas que banalizam o trabalho dos outros, que banalizam a importância desse tipo de trabalho e que banalizam a cultura, como a gente está falando, né? Esses contraculturas aí que a gente, infelizmente, é obrigado a conviver e essas pessoas não estão longe da gente, essas pessoas não. estão nas nossas famílias, essas pessoas estão nos nossos trabalhos. Então, assim, é muito complicado você romper com tudo isso, porque, de uma certa forma, essas pessoas fazem parte também da nossa história, né? Tá E complicado. até que ponto a gente pode romper, até que ponto a gente pode ir nesse rompimento, nessa ruptura? É uma dualidade mesmo de pensamento, de sentimento, que a gente tem que ficar exercitando para poder conviver. Enfim, como é que você vê essa crítica à cultura atual? Ah, eu vejo Essa como. marginalização, você acha que é uma volta ao tempo? Porque, assim, quando a contracultura foi estabelecida, ela foi muito marginalizada. Hoje, os artistas são marginais. Você acha que a gente está vivendo a mesma época, só de um pouca diferença? Bom, o contexto é diferente. Embora eles Sim. queiram ressuscitar, né, a questão do comunismo, não tem essa história aqui, né? Você não tem mais isso aqui, né? Isso aí é uma coisa Não. que botaram na cabeça das pessoas. Agora, o retrocesso, sem dúvida, né? As pessoas Uhum. tiraram do armário as piores coisas, né? Sim. Elas saíram do armário na sua pior versão, né? E esse governo deu voz, né, para todo mundo, né? Muito. Então, assim, eu vejo assim, um retrocesso muito grande na sociedade, na política, na economia, né? Tá muito difícil. Sem dúvida. Quanto tempo a gente tem? 58 e 43, falta um minuto para terminar. Bom, então vamos finalizar aqui, porque ainda tem que salvar, né? Como é que salva? Quando terminar, aí você encerra aí no canto, Hum, e aí vai aparecer a opção de salvar ou excluir. Aí você clica em salvar, e aí você coloca o nome, né? Vai aparecer a tela para você colocar o nome da live, essas coisas todas, e depois publicar. Aí quando você publicar, aí eu vou você compartilhar lá compartilha no no meu seu, né? perfil. Então, gente, Bom, deixa eu então, agradecer aqui, né, ao Vitor, né, o convite, eu agradecer que a todo agradeço. mundo que está assistindo e já adianto que eu vou marcar outra live com você, Vitor, que aí você vai ser meu convidado para falar sobre essas questões Ah, é, então tá. da arte, né, que você Uhum. sabe muito bem, né, como ninguém, né? E Ah, que agradeço a isso. todo mundo aí, né? Foi minha primeira live, espero que tenha sido satisfatório para todo mundo. Ah, é a primeira de muitas, né? Que é bem interessante esse assunto e também com outros assuntos históricos que você possa fazer, né? A outra lá, Ilka, marca, marca, obrigado. marca.